Olá, senhores! Olá, senhores! Bora aí para mais uma questão de eletrostática. Olha só. Um elétron de massa 9 10 a menos 31 kg e carga elétrica menos 1,6 10 a menos 19 coulombs, inicialmente em repouso, é submetido a um campo elétrico horizontal constante de módulo 20 volts por metro ao longo de uma distância de 100 metros. Então, olha lá, ó. Nessa distância de 100 metros, em toda essa região aqui, ó, nós vamos ter um campo elétrico que vale 20 metros por volt. Peão, como é que você sabe que o campo elétrico é para a esquerda? Eu não sei. E nem vai ser importante para nós o sentido nesse caso, tá? Então eu coloquei para a esquerda aqui para nós. O que é importante é que o campo elétrico é horizontal. Isso nós sabemos e ele garante aqui no texto, certo? O módulo da aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e age na vertical, obviamente, né? Aqui está a aceleração da gravidade. No item A, qual será o valor da componente horizontal da velocidade do elétron ao final de 100 metros? Meninos, esse elétron, ao adentrar nessa região aqui, ó, ao ser colocado nessa região com a velocidade inicial, ele fica sujeito aqui na horizontal a uma força elétrica horizontal para a direita. Mas, peão, por que para a direita? Porque a nossa carga é negativa, né? E toda vez que a carga é negativa, a força elétrica tem um sentido contrário ao sentido do campo elétrico. Percebo que para calcular essa força elétrica, nós podemos usar a FEC, né? Que é o campo elétrico nessa região, vezes o módulo da carga elétrica para nós aqui, certo? Só que olha que bacana. Além da força elétrica agindo aí, obviamente nós vamos ter a força peso dessa partícula, porque se ela tem massa e no local tem aceleração da gravidade, nós vamos ter a força peso. Essa a gente pode calcular por m vezes g, massa vezes a gravidade. Se vocês olharem na horizontal, senhores, na horizontal a única força que está agindo é a força elétrica. E ela, portanto, passa a ser a nossa força resultante na horizontal. Se ela é a nossa força resultante, significa que na mesma direção e no mesmo sentido, nós vamos ter uma aceleração pela segunda lei de Newton, certo? Se vocês olharem na vertical, a única força que age na vertical é a força peso. E aí, essa força-peso, ela é a única força agindo na vertical, portanto, é a nossa resultante. Isso significa que faz com que o nosso corpo tenha uma aceleração na mesma direção e sentido dela. Essa aceleração, obviamente, nós já sabemos quanto é que vale. É a própria aceleração da gravidade para nós aqui na vertical. Então, nós precisamos encontrar o valor da aceleração na horizontal, certo? E nós sabemos que essa partícula, e aí depende dos valores da força elétrica e da força peso, tá? Mas ela vai fazer uma trajetória parecida com isso. Ao final desses 100 metros, a hora que ela chegar aqui, obviamente que ela tem uma componente final da velocidade na direção x, só que ela também tem uma componente da velocidade na direção y, né? Então aqui nós vamos ter o v na direção y e aqui o v na direção x para nós. O que ele quer que a gente descubra é essa componente x da velocidade aí, ó, a velocidade na direção horizontal, ele fala componente horizontal da velocidade do elétron ao final desses 100 metros para nós. Então vamos lá. Para calcular o item A, para a gente começar a calcular o item A, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é calcular a aceleração que esse móvel tem na horizontal. Então, lembrando aqui, ó, nós estamos trabalhando primeiramente na horizontal. E aqui na horizontal, lembrar, como a aceleração é constante, o nosso movimento é um movimento uniformemente variado, certo? Então, como é que eu sei que esse movimento é uniformemente variado? Ou como é que eu sei que essa aceleração é constante? Muito simples. Ele garante para nós que o campo elétrico na região, ó, é constante. Se o campo é constante e a carga elétrica da partícula também faz com que a força elétrica seja constante, né? E ela é a nossa resultante. Portanto, se a força resultante é constante, é porque a nossa aceleração também é constante. Então, a primeira coisa, vamos calcular essa aceleração pela segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes o módulo da aceleração. No nosso caso aqui seria a força elétrica resultante, que é igual a m vezes a. A força elétrica vai ser o campo elétrico vezes o módulo da carga. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Colocando os valores que nós temos aqui, ó, o campo elétrico vale 20 volts por metro. A carga elétrica em módulo vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, aqui é um vezes. Tudo isso é igual a massa, que vale 9,0 vezes 10 a menos 31 kg e vezes a aceleração.
Então, nós vamos chegar aqui que a aceleração vai ficar o 20 vezes 1,6 e vezes o 10 a menos 19, tudo isso dividido, o 9, 10 a menos 31 que estava multiplicando, senhores, multiplicando A, passa para o outro lado, dividindo, certo? Então, nós vamos chegar agora fazendo essa continha aí, ó, que esse 20 vezes 1,6 dividido por 9 vai determinar para nós aqui uma aceleração que vai ser igual a 3,6 aproximadamente, tá? Então aqui vai dar próximo desse valor, 3,6. E as potências de 10, o menos 19, né? Ou o mais 31, porque o 10 a menos 31 passa para cima, fica positivo, né? Fica 10 a mais 31. Com 10 a menos 19, sobra para nós ainda um 10 a 12 metros por segundo a cada segundo. Bom, essa é a aceleração. Não é isso que ele pediu. O que ele quer saber, na verdade, é a velocidade horizontal dela ao final desses 100 metros percorridos. Você percebe que você tem a velocidade inicial, você tem a velocidade final na horizontal, você tem a distância, a projeção, né, dessa distância horizontal que ela percorre, e agora nós temos a aceleração. Só não temos o tempo, né? Tá sem tempo? Usa a Torricelli. Olha lá que bacana. A velocidade final ao quadrado vai ser a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. O V final é o Vx que nós queremos. Então, colocar aqui, ó, Vx ao quadrado. O V inicial, na horizontal, nós sabemos que vale 0. Mais 2 vezes a aceleração, que nós acabamos de calcular, vimos que vale 3,6, 10 a 12. E vezes o ΔS, que vale 100. 2 vezes 3,6, nós vamos chegar aqui, esse Vx ao quadrado vai dar 7,2. E o 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 a 12. Fica 10 a 14, 14. Tirando raiz quadrada, passando o quadrado em forma de raiz, né? A raiz quadrada de 7,2, senhores, vai dar aproximadamente 2,68, tá? E o 10 a 14, tirando a raiz quadrada, é só dividir o expoente pelo índice, 14 por 2, sobram 10 a sétima metros por segundo. Essa é a resposta do item A, que ele pede para nós, né? No item A aqui. Belezinha até aqui? Vou passar um traço aqui agora para dividir. E vamos para o item B. Olha o item B. Qual será o valor da deflexão vertical ao final do mesmo trajeto? Então, olha só. Agora ele quer saber o seguinte. Da hora que a partícula entrou até o momento que ela sai, né, dessa região, qual é a deflexão? Qual é a distância que ela desceu aqui na vertical para nós? Essa distância eu vou chamar de y aqui para nós. Ele quer saber qual foi essa deflexão, esse desvio sofrido na vertical. Bom, na vertical nós conhecemos a velocidade inicial, certo? Que também vale 0. Nós já conhecemos a aceleração, essa a gente não precisa procurar, é a própria aceleração da gravidade. Nós queremos saber a distância e está faltando para nós aí um tempo, né? Para a gente poder calcular isso. Já que eu tenho a velocidade inicial valendo 0, tenho a aceleração, a melhor equação poderia ser a equação do sorvetão. Então vamos colocar aqui, ó, lembrar que na vertical nós temos o chamado também movimento uniformemente variado, porque a aceleração para nós aqui é a própria aceleração da gravidade, certo? Só que para poder calcular esse deslocamento na vertical, eu vou ter que trabalhar com a equação do sorvetão, ó, ΔS é o V0t mais A sobre 2 vezes t quadrado. No nosso caso aqui, o ΔS é o que eu chamei de y, o V0 seria a velocidade inicial na direção y, a aceleração é a própria aceleração da gravidade, tá? Sobre 2t quadrado. Aqui, ó, no início, a velocidade era 0, tanto na horizontal como na vertical, né? Então, a gente já pode garantir aqui que esse V0y vale 0. Então, vamos chegar aqui, o y é igual à gravidade, aceleração da gravidade, que vale 10, sobre 2, vezes o tempo que demora para ela cair aí, ao quadrado. Então, eu percebo que agora a gente vai ter que calcular esse tempo, tá? Descobrir quanto tempo demorou para ela cair. Meninos, apesar de serem 2, a gente está trabalhando com a decomposição do movimento real, né? O movimento real seria aquela trajetória pontilhada que a gente fez, mas nós estamos trabalhando só na horizontal ou só na vertical. Nós temos que lembrar que o intervalo de tempo que leva para essa partícula cair
é exatamente igual ao intervalo de tempo que levou para essa partícula se arrastar na horizontal. É a única coisa que é comum entre o movimento vertical e o movimento horizontal. Então, se eu conseguir descobrir quanto tempo demorou para essa partícula se deslocar na horizontal, eu consigo descobrir o meu y. Para isso, eu vou voltar aqui no item A. E olha o que eu vou fazer, ó. Trabalhando aí na horizontal, eu vou aplicar a equação do V voat. Lembra? V é igual ao V0 mais A vezes T. Nós sabemos, de novo, que o V0 é zero e que, portanto, para descobrir esse tempo, é só pegar a velocidade final e dividir pela aceleração. Então, nosso tempo final aqui vai ficar a velocidade final que nós descobrimos no item A, ela vale 2,68, vou colocar 2,7 aproximadamente aqui, tá? Vezes 10 a sétima. Dividido pela aceleração, que nós sabemos que vale 3,6 vezes 10 a 12. Então, nós vamos chegar aqui, esse intervalo de tempo que nós colocamos na cor verdinha, vai ser próximo de. O 2,7 e o 3,6 dá para dividir por 0,9, né? 2,7 por 0,9 é 3, e 3,6 por 0,9 dá 4. Então, a gente ficaria 3 dividido por 4, né? E 3 dividido por 4, isso é 0,75. Vou colocar aqui, ó. 0,75 para nós. Potência de 10. O 10 a 12 passa para cima, fica 10 a menos 12. E 7 com menos 12 sobra para nós um 10 a menos 5, como a gente está no Sistema Internacional de Unidades. 0,75, 10 a menos 5 segundos para nós. Se você quiser colocar em notação, isso daqui ficaria 7,5 vezes 10 a menos 6 segundos. Belezinha até aqui? Então, agora, descoberto esse tempo, a gente pode substituir ele lá na equação da vertical, porque o tempo é sempre o mesmo. Então, eu percebo que o intervalo de tempo aqui, que tudo isso vai demorar, vale 7,5 vezes 10 a menos 6. Tudo isso ao quadrado. Então, agora, calculando o y aqui, ó, o nosso y vai ficar 10 por 2 dá 5. 7,5 ao quadrado vai dar 56,25. E o 10 a menos 6 ao quadrado fica 10 a menos 12. Portanto, fazendo essa continha aí, ó, já no sistema internacional, certo? A gente vai ter aí o 56,25 vezes 5. Isso vai dar um total de 281,25 vezes 10 a menos 12 metros. Ou a gente pode colocar aí como aproximadamente 2,8 vezes 10 a menos 10 metros para nós aqui. Beleza? Nesse segundo item, no caso aí, o item B para nós. Vamos aqui passar mais uma linha. Tá ficando apertado. E agora vamos para o item C. Olha lá. No item C, ele quer saber, calcule a razão entre os módulos da força gravitacional e a força elétrica durante o trajeto. As duas são constantes, né? Então, a pergunta dele é essa daqui, ó. A razão entre a força gravitacional, que é a força-peso, e a força elétrica. Força gravitacional é a massa vezes a gravidade. Força elétrica é a FEC para nós, né? E vezes Q. Então, vamos ficar com esse peso dividido pela força elétrica. Ó, essa razão vai ficar a massa da partícula, que vale 9,10 a menos 31. Tudo isso vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Embaixo nós vamos ficar com o campo elétrico, que vale 20 volts por metro, e a carga da partícula em módulo, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo continha agora, meninos, olha só que bacana. Aqui um zero, eu posso cortar com esse zero, né? Aí o 9 dividido por 2 dá 4,5, certo? E 4,5 dividido por 1,6, isso aqui vai dar aproximadamente 2,81. O 10 a menos 19 passa para cima, né? E aí 10 a menos 19 com 10 a menos 19, não, passando para cima fica 10 a mais 19 com 10 a menos 31, ainda sobra para nós um 10 a menos 12. Acabou. Esta é a razão entre a força-peso e a força elétrica para nós. E percebo que não tem unidade de medida aí, justamente porque é uma razão, né? Força dividido por força, o Newton corta com Newton. E aí, então, fica sem unidade de medida, é adimensional. Belezinha? Um grande abraço a todos e até mais.